Fala galera, estamos aqui para uma revisão para o Enem, agora dia 3 de novembro de 2024, nós temos a primeira prova com Ciências Humanas e eu vou começar aqui com vocês uma revisão sobre filosofia, né? Baseados então nessa estatística dos conteúdos que mais caem, né? As temáticas que nós temos aí, uma variedade de assuntos nas temáticas, indo para a filosofia moderna, né? 28%, 17 questões aí nos últimos 10 anos, tá? Então vamos começar a pautar e abordar um pouco sobre esta filosofia moderna, gente. Traçando aí um panorama geral dessa filosofia dita moderna, que vai do século XVI, século XVII até o século XVIII, século XIX, mais ou menos, tá? Vou começar então aqui a projeção com vocês, né, para a gente poder então abordar um pouco sobre a filosofia moderna, tá? E aí um resumo, um panorama geral é que a filosofia moderna é marcada por duas grandes correntes filosóficas, que por muitas vezes elas foram divergentes, né? Nós temos então a ala racionalista e a ala empirista, tá? Porque o grande foco da filosofia moderna é qual que é a validade do conhecimento humano. Qual que é a capacidade do ser humano de desenvolver conhecimento, né? O que a gente também chama de epistemologia, tá? E segundo essa dicotomia, segundo essa polarização da filosofia moderna, nós temos uma ala de filósofos que acredita que a verdade e o conhecimento são provenientes da razão, né? São os filósofos racionalistas, que utilizam aí o método dedutivo, né? Segundo Immanuel Kant, né, ele traria aqui então a ideia de um conhecimento a priori, né, ou seja, um conhecimento primeiro, um conhecimento que vem da razão, né, da metafísica, daquilo que está além da física, né, do pensamento. Né? E por que Kant então chama essa filosofia racionalista de conhecimento a priori? Porque é o conhecimento primeiro. É o conhecimento que vem antes da experiência, antes, né, das sensações. Porque para os racionalistas, para os filósofos racionalistas, né, tudo que vem, né, da experiência, da observação prática, material da Terra, pode ser enganado. Ou pode ser mentira, ou pode ser contestado, né? É como se tudo aquilo que é produzido pela experiência, tudo aquilo que é produzido pelas sensações, né, enganassem a nossa mente. E a gente não pode, então, confiar no conhecimento proveniente dessa experiência, dessa observação, desses sentidos humanos, né? A única coisa que pode guiar o meu conhecimento, né, guiar a minha construção de verdades e de conhecimento, é o conhecimento a priori, racionalista, dedutivo, aquele que vem única e exclusivamente da mente. Tá? E para mim um dos grandes nomes dessa corrente racionalista moderna é o francês René Descartes. Tá? Para estes, a base do conhecimento só é possível pela racionalidade. O intelecto, que é capaz de identificar as ilusões, os enganos gerados pelos sentidos. Então, o único caminho para a verdade e o conhecimento para este grupo de filósofos é a razão. Né? E um outro grupo de filósofos modernos, chamados de empiristas, né? Que é o conhecimento a posteriori, né? O conhecimento que vem após, depois da experiência, depois da observação, depois dos sentidos. Tá? Diferente dos racionalistas, os empiristas acreditam que é da prática cotidiana, né? É das sensações, da observação, da experiência que eu induzo a prática e os objetos que eu extraio o conhecimento. Né? Então eles trazem a ideia de um método indutivo, eu vou induzir o objeto, vou induzir a natureza para extrair conhecimento. E para mim os grandes nomes dessa corrente indutiva empirista é o Francis Bacon, né, com o seu método científico, e o inglês David Hume. Tá? Para essa corrente, as bases do conhecimento pelo sujeito, né, são provenientes das sensações experimentadas na vida, a experiência e a observação.
Só que a gente tem que deixar bem claro que esta dicotomia, né, vista nessa divergência vista na filosofia moderna, ela tem uma herança na filosofia da antiguidade, né, naqueles filósofos chamados socráticos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? E trazendo ou fazendo uma relação com essa filosofia da antiguidade, né, socrática, nós temos então o Platão, né, trazendo como, né, trazendo a ideia de um racionalismo, né, na sua teoria das ideias, né, toda a verdade vem do mundo ideal, né, e o mundo ideal está na mente, está na alma, certo? Já o aluno de Platão, o Aristóteles, né, contradiz o próprio mestre. O Aristóteles acredita que a verdade e o conhecimento são provenientes das práticas cotidianas. Por exemplo, Aristóteles era um tarado sistematizador. Ele diz que tudo na Terra, todos os objetos, todos os elementos da Terra podem ser sistematizados do maior para o menor, né? Do mais comprido ao menos comprido e assim por diante. Tá? E ao fazer essa classificação, essa hierarquização de todas as coisas na Terra, né, de forma prática e experimental, nós estamos extraindo conhecimento. Então, nesta herança da antiguidade, Platão é mais racionalista, Aristóteles é mais empirista. Tá? Esta é a herança deixada então para a modernidade. E quem vai acabar resolvendo esta briga, esta luta, essa disputa entre racionalistas e empiristas é o grande filósofo Immanuel Kant, né, que ele vai dizer que é preciso, né, fazer a fenomenologia do conhecimento. É preciso que a mente, a razão, consiga, né, aprender, né, consiga interpretar aquilo que vem das sensações, conectando a formação do conhecimento, né, através de um elo entre racionalistas e empiristas. Tá? Seguindo, gente, vou falar agora para vocês de um grande filósofo racionalista, que cai bastante no Enem, chamado René Descartes. O francês René Descartes, vou dar um panorama geral desse filósofo, e na sequência a gente vai para algumas questões do Enem de René Descartes. Bora lá? Então, René Descartes. Opa, voltei aqui. René Descartes, racionalismo, pai da filosofia moderna. Então, características com Descartes, a filosofia recebe uma colocação crítica e focada no conhecimento humano e a sua capacidade. Então eu saio um pouco da análise do objeto e eu passo a analisar o sujeito que analisa o objeto, a capacidade do ser humano de analisar ou de desenvolver conhecimento, por conta própria ou através da experiência. Tá? O que se quer verificar em primeiro lugar é o valor do conhecimento humano. Então eu não posso construir esse conhecimento sem antes, saber o seu valor. Nenhuma construção científica ou filosófica pode ter firmeza sem antes deixar estabelecido que o homem tem capacidade de atingir verdade mediante as suas faculdades cognitivas, a sua capacidade racional de compreensão. Acredita que os indivíduos, através da racionalidade, poderiam ter o conhecimento do mundo, compreensão do mundo, assim como a possibilidade de transformá-lo também por meio dessa racionalidade. A razão como único meio de chegar ao conhecimento. Os sentidos podem enganar, mas a razão identifica, esse enganar dos sentidos, certo? Bom, e aqui, gente, indo direto para a questão central, nós temos aqui, o penso logo existo, que é a grande frase que marca, a filosofia de René Descartes. Tá? Até René Descartes, até o seu tempo, muito da filosofia havia sido desenvolvido. Então, toda essa filosofia que foi desenvolvida até René Descartes não tinha chegado a um senso comum. Uns diziam que era o empirismo, outros diziam que era o racionalismo, Então havia muito mais incertezas do que certezas, tá? E isso vai criar um ceticismo, uma negação de todas essas verdades que não tem consenso, E num mar de incertezas, de filosofias, de verdades, a única certeza é que eu penso. E o meu pensamento seria a comprovação da minha existência. Tá? Então, o pensamento, a razão, seria o ponto de partida para
o desenvolvimento de uma verdade, né, unitária, de uma verdade, né, segura, uma verdade inabalável, só pode ser construída através da racionalidade. Tá? E ele vai então desenvolver um método para construir uma verdade segura, né? Um método para construir verdades, né, que são inabaláveis, né, através de um aparato racional, né, por meio da matemática. Porque segundo, né, René Descartes, também isso visto posteriormente por Galileu Galilei, a matemática seria a linguagem da razão pura. Vou responder, vou falar de novo. Para René Descartes, a matemática seria a linguagem da razão pura. Então ele pega uma base da matemática, sendo, né, a escrita da razão pura, e ele vai fazer um método filosófico para chegar a verdades absolutas baseado num método matemático. Por isso que a gente vai chamar de método cartesiano, certo? Método filosófico baseado na matemática. Método como chegar a ideias evidentes, claras e distintas. O objetivo era criar um filtro questionador, né, onde uma teoria passa a ser bombardeada, né, por críticas, né, por questionamentos, por dúvidas. Né? Esse bombardear de dúvidas é chamado de dúvida metódica. O que sai do funil desta dúvida metódica é verdade absoluta. Certo? Então o objetivo é criar um filtro questionador, né? Onde a teoria, a verdade, quando ela é posta, né, ela vai ser bombardeada por uma dúvida constante. Desconstruir e reconstruir e bombardear de perguntas e de questionamentos. O que sai é uma verdade absoluta. Tá? Eu vou tentar representar isso aqui para vocês de forma bem rápida, uma tela em branco. Tá? Então, vou pegar aqui um ponteiro, caneta. Então vamos pensar aqui, ó, um funil. Vou tentar desenhar aqui para vocês um funil. Meu Deus, meu funil, tá? Então a teoria, né, ou a verdade absoluta vai entrar por esse funil. E aí a teoria ela tem que ser dividida no maior número de partes possíveis de serem divididas. Certo? E aí ela vai se dividir a teoria em várias partes, no máximo que ela pode ser, né, dividida, e eu passo a bombardear essas partes com perguntas, com dúvidas, com questionamentos, certo? E o que acaba saindo aqui, ó, é uma verdade absoluta, uma verdade cartesiana, tá? Esse é o método cartesiano, ok? Vou continuar aqui então, gente. A dúvida metódica, a dúvida hiperbólica, o questionamento das impressões dos sentidos. Né? Ou seja, eu preciso questionar aquilo que é a minha observação, que o meu tato, que a minha audição, que a minha visão, que os meus sentidos estão me dizendo. Porque tudo que vem da prática, da experiência da observação, pode me enganar. A única coisa que não me engana é a minha própria razão, afinal de contas, penso, logo existo. Né? O pensar racional seria a comprovação da minha existência. Busca da certeza estritamente racional, comum na linguagem matemática. Como? Duvidar sistematicamente de tudo, né, que percebia e de tudo que aprendera, submetendo cada crença à necessidade de uma prova racional, para depois adotá-la como verdade absoluta. Né? E essa necessidade de uma prova racional seria esse bombardear da dúvida hiperbólica, da dúvida metódica. E aí a primeira regra, não incluir aos meus juízos nada além daquilo que se apresenta à minha inteligência, tão clara e distinta, que exclua qualquer possibilidade de dúvida. Qualquer coisa que tenha, né, qualquer teoria, qualquer verdade que tenha possibilidade de dúvida, eu tenho que descartar imediatamente, tá? Segunda regra, duvidar de todo o problema que se tem de estudar, em tantas partes menores, quanto forem possíveis e necessárias para melhor resolvê-la. Então eu pego essa teoria, eu pego essa verdade, eu vou dividi-la no máximo de partes que
eu posso dividi-la. E eu vou questionar, estudar, né, e perceber cada aspecto de forma minuciosa, tá? Terceira regra, conduzir meus pensamentos com ordem, começando pelos objetos mais simples aos mais fáceis de conhecer para e subindo aos poucos as partes do conhecimento mais complexo, mais difíceis de compreender. E a quarta regra, fazer sempre enumerações tão completas e revisões tão gerais de cada uma dessas partes, até que eu tenha segurança de não ter omitido nenhuma parte. E aí depois, toda essa coisa que foi dividida, essa teoria, essa verdade que foi dividida, ela, né, aquilo que não sobreviver à dúvida metódica sai fora. E aquilo que sobreviver se junta novamente e sai como verdade absoluta do nosso funil, tá? Tranquilo? Agora, gente, eu vou ver algumas questões com vocês sobre René Descartes. Bora lá? Então vamos lá para a primeira questão de René Descartes, o pai da filosofia moderna. E essa questão então do Enem, gente, vamos ver aqui, ó, 2023, uma questão bastante recente, tá? Abordando aí então a temática da filosofia moderna através de René Descartes. A questão então diz o seguinte: eu poderia concluir que a raiva é um pensamento. Porque a raiva não é material, ela não é tangível, a raiva ela é intangível, ela está no campo do pensamento. Que estar com raiva é pensar que alguém é detestável e que esse pensamento, como todos os outros, né, assim como a raiva é um pensamento, todos os outros, assim como Descartes demonstrou, não poderia residir em nenhum fragmento de matéria, tá? Porque a raiva e qualquer outro pensamento são imateriais, não tangíveis, tá? A raiva seria, portanto, o espírito. Porém, quando me volto para a minha própria experiência da raiva, devo confessar que ela não estava fora do meu corpo, mas inexplicavelmente nele. Né? A ideia de que quando eu sinto raiva, essa raiva que está no pensamento, ela gera uma reação física, né? Eu vou tremer, né? Eu vou ficar vermelho, né? Eu vou ficar ansioso, por exemplo, né? É a relação dessa dicotomia ou desse dualismo corpo e alma. Um dos primeiros filósofos a trabalhar com essa relação entre corpo e alma é, né, um filósofo pré-socrático, né, um dos mais antigos da filosofia, chamado Pitágoras, né, que tem como seu arquê, o seu elemento gerador de todas as coisas, os números e a matemática. Tá? Vamos continuando aqui então. No que se refere ao problema do corpo, a filosofia cartesiana, né, a filosofia de René Descartes, apresenta-se como um contraponto ao entendimento expresso no texto por apresentar uma visão dualista da relação do corpo com a alma. A raiva é alma, é pensamento, mas isso gera, né, um conflito para o corpo. A resposta certa é a A, tá? E eu trouxe aqui um pequeno texto para ajudar a gente. Dualismo cartesiano, vou até aumentar aqui um pouquinho para vocês. Dualismo cartesiano ou dualismo de substância. O chamado dualismo de substância ou dualismo cartesiano é a tese segundo a qual há dois tipos de substâncias no mundo: corpos e mentes. As substâncias são caracterizadas por suas propriedades, mas são identificadas como sendo as coisas que têm aquelas propriedades. São a propriedade típica do corpo, uma propriedade física tipo da mente. Tá? 8. O proponente mais conhecido e influente do dualismo e a substância foi René Descartes. Ver Meditações, a grande obra dele, capítulo 2 e 4. Descartes apresentou, então, 3 razões para afirmar que mentes e corpos são distintos. O corpo é a sensação, é empírico. A alma é a razão, certo? Os argumentos que de Descartes supõem verdade de chamar a lei de Leibniz, né? Ou indiscriminabilidade dos idênticos, meu Deus, indiscernibilidade, né? De não discernir, né? Os idênticos, ou seja, alma e corpo não são idênticas. Se duas coisas são idênticas e uma delas tem uma propriedade qualquer, então a outra também tem essa mesma propriedade. Não é o caso, né, do corpo e da mente. Ótimo! Podemos duvidar que temos um corpo, mas não podemos duvidar que temos uma mente.
Afinal de contas, penso, logo existo. A comprovação da minha existência seria o pensamento. Corpos são divisíveis, pois são extensos. Mentes são indivisíveis. Podemos imaginar-nos como sendo mente sem corpo, mais ou menos dessa forma. Ok? Vamos aqui para mais uma questão de René Descartes, 2 textos, muito comum no Enem. Texto 1, então. Considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito, que é um Deus não como Deus cristão, não como Deus transcendental, é um Deus um pouco diferente. Aqui o Deus razão, né? Como se Deus, ao criar o ser humano, criou uma coisa chamada racionalidade ou cognição, razão, que seria um pouco do fruto de Deus dentro de nós, seres humanos. Tá? Então aqui a contemplação desse Deus todo perfeito, que seria aqui a razão. Né? Ponderar totalmente a vontade, seus maravilhosos atributos. Considerar, admirar e adotar a incomparável beleza dessa imensa luz. Né? E aqui fazendo uma referência da razão como uma luz. Né, a razão como a luz de Deus em nós, né, que vai trazer a ideia no século XVIII de iluminismo, movimento filosófico, né, baseado também na razão. Tá? O texto 2, qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? E eu já respondo para vocês o que ele quer dizer com essa pergunta. A forma mais razoável de entender, de compreender e de ler o mundo é através da razão. E é através da razão que eu consigo dominar a própria natureza. Tá? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade toda-poderosa? Né? O que é que faz esse questionamento se não for a própria razão? Né? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas questão de fé. Não, a crença em Deus também é uma questão de racionalidade. Né? Por quê? Porque eu preciso racionalizar aquilo, né, que Deus criou, aquilo que a gente chama de natureza, de physis. Os textos abordam um questionamento da construção da modernidade que defende um modelo, tá? Um modelo centrado na razão humana. Aqui, pelo simples fato de saber que René Descartes é um filósofo racionalista, eu marcaria A. Por quê? Porque é um filósofo que acredita que todo o padrão de verdade é proveniente da razão humana. Vamos ver se é isso mesmo? Olha só, questão A. Até vou ler o texto aqui de resposta do SuperPro. Os 2 textos, em momentos históricos distintos, apresentam questionamentos bastante modernos. A utilização da racionalidade como uma ferramenta de escrutínio da realidade, né? Ou seja, de revelar a realidade. Ok? Vamos aqui para mais uma questão com René Descartes. Dizem que, não sei se eu pronunciar esse nome aqui, Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro. Né? Como se os nativos brasileiros ou sul-americanos não tivessem a consciência do valor que tem a natureza desse espaço geográfico sul-americano. Né? Eu vivo há tanto tempo dessa natureza, mas eu não consigo compreender, né? Com olhos de uma Europa do século XIX industrializada, né? Os recursos de progresso econômico, os recursos de riqueza que podem ser extraídos dessa natureza, tá? Referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. E a falta de visão, a falta de compreensão, né, dos indígenas daquilo, né, da riqueza, né, do poder valorativo que tem aquela natureza, tá? Claro, com um aspecto de cultura, de pensamento completamente diferente do indígena, o europeu industrializado capitalista, tá? De alguma maneira, a ciência ratificou o nosso papel de exportadores de natureza, né? De explorar e exportar essa natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos um território como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Ou seja, um território condenado a aproveitar os recursos naturais
aqui existentes, né? Ou seja, algum momento alguém vai explorar essa riqueza. Tá? A relação entre o ser humano e natureza ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica: a capacidade da razão conseguir compreender, interpretar e classificar a natureza. E essa racionalização da natureza por parte do ser humano, né, a possibilidade de transformar essa natureza em dinheiro, em capital, em mercadoria, tá? Seja por matéria-prima para a indústria europeia do século XVIII, né, século XIX, ou por outro elemento. A relação entre ser humano e a natureza ressalta então no texto, refletia a permanência das seguintes correntes filosóficas. Para mim é C, racionalismo cartesiano. Vamos ver se é isso mesmo? C. De acordo com uma visão cartesiana, a natureza deve ser compreendida pela razão, interpretada e lida pela razão. Então a razão é que compreende a riqueza por trás dessa natureza, podendo servir às necessidades humanas, né, econômicas, sociais, né, entre outras. Essa concepção é, em certo sentido, próxima àquela descrita no texto da questão. Ok? Abraço.